Em 2008, o mundo passou pela crise financeira mais grave do século XXI e uma das mais graves de todos os tempos. E tudo isso aconteceu por conta... das discotecas, Não! dos astecas, Não! dos karatecas. Não! Então por quê? Por conta das hipotecas. Muito bem, amigos, se você não se inscreveu nesse canal, então inscreva-se. Se você não curtiu esse vídeo, então curta. Se você não clicou na sinaleta, clique nessa porcaria dessa sinaleta e vamos falar sobre a crise de 2008. E, para começar, portanto, a gente tem que falar sobre as hipotecas. Você sabe o que é uma hipoteca, né? A hipoteca é quando você pede dinheiro emprestado para o banco e dá como garantia o seu imóvel, a sua casa. É tipo uma penhora, professor. Não é bem uma penhora, porque a penhora tem a ver com uma troca. Quando você penhora o seu carro, por exemplo, você vai até o banco, mostra o seu carro, o banco avalia o seu carro, fala, vale 25 mil reais. E aí ele fornece os 25 mil reais para você. Caso você não consiga pagar essa dívida, você transfere esse bem para o banco. A hipoteca não tem a ver com a transferência do bem. Tem a ver com a transferência do mal, é tipo uma maldição. Não, na verdade a hipoteca tem a ver com o fato de que você se compromete a permitir que o banco venda o seu bem para o pagamento da dívida. Enfim, mas de qualquer forma, para a gente entender a crise de 2008, a gente tem que entender uma outra coisa que começa com C e termina com O. Eu sei o que é. Essa... CDO. Se um dia você quiser comprar uma casa, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma telecena. A maior parte das pessoas vai até o banco para pedir um empréstimo, afinal de contas, o dinheiro que sua avó fornece para você comprar suas balinhas de jujuba não são suficientes para você conseguir comprar uma casa. E o banco, inclusive, serve para isso mesmo, para te roubar, para te assaltar. Não, o banco serve para emprestar dinheiro e permitir que a economia rode. Quando você chega no banco, o banco faz uma série de avaliações ali sobre a sua vida, sobre se você tem emprego, quanto que você ganha, quanto que você ganhou nos últimos 10 anos, há quanto tempo você está no seu emprego, se você é casado, se você tem filhos, enfim, faz um dossiê da sua vida e avalia se vai ou não te emprestar esse dinheiro, E é claro que ele tem que fazer isso porque caso ele não faça, existe um risco de calote. Aliás, é importante entender isso porque tem tudo a ver com a crise de 2008. Logo, logo você vai entender por quê. Enfim, mesmo fazendo toda essa avaliação sobre a sua vida, note que o banco tem um risco do calote. E ainda tem um outro ponto também que é meio desvantajoso para o banco, o prazo de pagamento. Por quê? Esses grandes empréstimos, eles estão relacionados a um prazo longo, Geralmente você pede um empréstimo para comprar uma casa e você tem 25 anos, 30 anos para pagar esse empréstimo. Portanto, na prática, o banco só vai conseguir lucrar com os juros do empréstimo que ele te deu depois de 25, 30 anos. Foi aí que apareceu um cara chamado Lewis Ranieri. O Lewis Ranieri teve uma ideia genial. Comprou uma telecena! Não, o que o Lewis Ranieri pensou é, por que eu não posso pegar uma dívida e transformá-lo em um título de investimento? Se você continuar curtindo, compartilhando os vídeos desse canal e possibilitando que eu me torne um milionário megalomaníaco, eu vou gravar um vídeo falando sobre investimentos, Vou falar um pouquinho sobre como funciona a poupança, um CDB, um fundo DI, tesouro direto, enfim. Mas por enquanto, o importante é você entender que o investimento é quando você pega um dinheiro, dá a uma instituição financeira, uma corretora financeira, com um compromisso de deixar um tempinho lá com essa corretora, porque a corretora vai manipular o seu dinheiro, fazer uns investimentos e tal, e aí ela promete que depois de um tempo você vai ter esse dinheiro de volta com um ganho. Então, por exemplo, se você pegou 3 mil reais, foi até um banco e investiu num CDB, o banco se compromete a depois de um ano, por exemplo, te devolver esses 3 mil reais com um ganho. E de fato, depois de um ano, quando você vai lá resgatar o seu CDB, vê que está lá valendo 3.300 reais, por exemplo. Muito bem. O Lewis Ranieri teve a ideia, então, de fazer uma dívida virar um título de investimento. E é claro que quando ele apresentou essa ideia para um grupo de banqueiros, alguns deles apresentaram uma certa resistência, Ô, senhor Ranieri! Quem é que vai comprar uma dívida? Nós não vamos simplesmente colocar como título de investimento qualquer dívida. Uma dívida específica. Uma dívida que muito dificilmente vai ter calote envolvido. A dívida das hipotecas. A dívida de quem quer comprar uma casa. Afinal de contas, quem compra uma casa é uma pessoa que tem família, é uma pessoa que tem filhos, é uma pessoa que pensa a longo prazo, é uma pessoa que tem emprego fixo, boa renda. O banco faz todo um dossiê da pessoa.
né? Então, a chance de calote é muito pequena. Quando a gente vender isso como título de investimento, a gente fala, olha, é um investimento muito seguro, muito seguro. A chance de você perder dinheiro é mínima, até porque se houver o calote, se a pessoa que pediu dinheiro não conseguir pagar, a gente vai pegar a casa dela, vender, e você vai ganhar o dinheiro do seu investimento. Da onde vai vir esse ganho? Como que o investidor vai ganhar dinheiro em cima dessa dívida? Em geral, somos nós banqueiros que ganhamos o dinheiro dos juros quando a gente empresta a grana. A ideia é a gente abre mão de todo o ganho, ganha só uma pequena parte e distribui o resto do ganho, dos juros, para os investidores. Tá, mas e qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem é que o dinheiro cai na nossa conta na hora, meu velho. Você não tem que esperar 30 anos para os juros vir e cair na conta do banco, né? Se você pegar esse título de dívida e colocar no mercado financeiro, no exato momento que o título de dívida for vendido, você já tem esse dinheiro. Portanto, é instantâneo. E assim nasceu o CDO, o que na minha pronúncia perfeita do inglês significa Collateralized Debt Obligation. O que em português significa obrigação de dívida colateralizada. Colateralizada. Fala, é um baita trava-língua esse negócio? Não, pelo amor de Deus, colateralizada. Para entender melhor, eu quero que você olhe agora para o meu pau. Airpoint. Muito bem, meus amiguinhos, vamos entender agora como funciona esse título CDO da dívida hipotecária no mercado financeiro, contextualizando tudo que a gente for falar nos Estados Unidos, dado o fato de que lá foi o local da crise de 2008. Então, peguemos primeiramente um típico norte-americano cujo nome é Alfredinho. Alfredinho tem o sonho de comprar a casa própria e como lá nos Estados Unidos não se vende telecena, ele é obrigado a ir até o banco. Ele chega no banco e fala, Ei, banco, empreste uma grana. E o banco diz, Ok, Alfredinho, mas você vai ter que pagar com juros. E claro, nós vamos dar um prazo muito bom para você pagar. Qual é o prazo? 20 anos. Ah, fechou. E aí, fecha-se então um acordo em que Alfredinho pagará ao final de 20 anos um total de $600 mil, né? Então há um lucro do banco por fazer o empréstimo de $300 mil. Aqui entra a história de Lewis Ranieri. Lewis Ranieri falou, o lucro é bom, $300 mil é maravilhoso. No entanto, o prazo é péssimo, né? Ter que esperar 20 anos para ter esse retorno é muito tempo. Então a ideia é pegar essa dívida e vender no mercado financeiro, na forma de títulos CDO, né? Lewis Ranieri diz, o banco vai abrir mão de ganhar os 300 mil, vamos ganhar apenas $100 mil, repassar os outros $200 mil para quem comprar os títulos de CDO. Note que a conta que o Ranieri vai fazer para colocar o título dessa dívida à venda é muito simples. Ele vai pensar, o banco quer lucrar $100 mil e o banco emprestou para o Alfredinho $300 mil. Eu vou somar esses dois valores e aqui eu tenho o valor do título que eu vou colocar à venda no mercado financeiro. São $400 mil. Obviamente, esse é um valor muito alto e eu não posso colocar esse valor todo em um título só. Então a ideia é dividir esse valor em vários títulos. Então no nosso exemplo aqui são 1.000 títulos de $400 cada. Existe aqui uma previsão de que você comprando esse título hoje, daqui 20 anos, caso o Alfredinho não dê um calote, o valor total pago seria $600 mil dividido por 1.000, então esse título que você pagou 400 daqui 20 anos valerá $600, o que é um rendimento de 50%, um rendimento razoável. Qual que é a jogada para o mercado financeiro te seduzir a comprar o CDO? Ele vai te colocar da seguinte forma, olha só, você compra hoje o título por $400 e daqui 20 anos você vai ter no mínimo $600, contando que o Alfredinho não deu um calote no banco, mais as correções devido à inflação. E aqui entra essa parte vermelhinha com asterisco, porque a parte vermelha com asterisco tem a ver com a possibilidade do calote. E aqui temos duas possibilidades, uma maravilhosa e uma que tem a ver com o asterisco, né? O asterisco, quando aparece num contrato, se você um dia já assinou e já leu um contrato, sabe muito bem o que é esse asterisco. São as letrinhas miúdas, pouco sedutoras, entristecedoras, e que assim, geralmente quem faz o contrato diz, mas é uma probabilidade muito pequena desse malefício acontecer. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre essas duas possibilidades. Se Alfredinho der um calote,
a casa vai ser vendida. Né? Agora, se houver uma valorização desse imóvel, né, lembra que Alfredinho comprou o imóvel por 300 mil dólares. Vamos supor que depois de 20 anos, esse imóvel esteja valendo 800 mil dólares. Nesse caso, a hipoteca vai gerar um valor de 800 mil dólares e você vai receber, portanto, 800 dólares no seu título. Você pagou 400 e vai receber 800. É um lucro de 100%. Né? Então, essa é uma possibilidade bem vantajosa caso o Alfredinho dê um calote. Existe a outra possibilidade, que é a do asterisco, a de desvalorização do imóvel. Vamos supor que Alfredinho comprou hoje um imóvel por 300 mil dólares, mas daqui 20 anos, por uma eventualidade, teve um furacão, teve um terremoto, tudo quebrou, todo mundo abandonou a cidade, e aquela casa agora vale 10 mil dólares, por exemplo. Nesse caso, essa parte vermelha tem a ver não com um lucro, mas na verdade com um prejuízo, né? Porque vai entrar um negativo aqui, ó. Né, o seu título que você comprou hoje por 400 dólares, fazendo toda a regrinha de 3 de proporção, vai estar valendo 10 dólares. Então você perdeu 390 dólares, cara. No entanto, a possibilidade de um calote do Alfredinho era muito pequena se você analisasse todo o histórico de hipotecas dos Estados Unidos até aquele momento. Além disso, caso o Alfredinho viesse a dar um calote, era também muito pouco provável que o imóvel do Alfredinho fosse desvalorizado. Assim sendo, o conjunto de vantagens atrelados ao CDO parecia bem maior do que as desvantagens, o que trouxe o interesse dos investidores. Vamos supor que nós tenhamos aqui um investidor típico norte-americano chamado Aguinaldo. Aguinaldo comprou seu título CDO a 400 dólares, mas uma semana depois ele se pega diante de um dilema. Ele pensa: nossa, será que vale a pena esperar 20 anos para resgatar o valor desse título? Ora, tem coisas nessa vida que a gente não pode esperar tanto, e eu quero tanto comprar uma coisa que é relevante para a minha vida, que é fundamental para a minha existência. Paçoquinhas. Será que não vale a pena tentar vender esse título agora, já, uma semana depois da minha aquisição? Nesse momento, ele se dirige até uma corretora de investimentos e lá ele pergunta qual é o valor do título. A maior parte dos títulos de investimento tem um valor variável, que depende da lei de oferta e procura, e é justamente isso que a corretora vai explicar para o Aguinaldo. Se houver muita gente interessada em comprar esse título, ele vai ser valorizado. Se houver pouca gente, ele vai ser desvalorizado. Então existem aqui duas possibilidades. Caso ninguém queira comprar título CDO, ou poucas pessoas estão dispostas a comprar o título CDO, a corretora vai informar que vai pagar menos do que o Aguinaldo pagou. Né, e vai dar o conselho, inclusive, para que ele aguarde um pouco, uma semana, um mês, quem sabe um ano, volta o ano que vem, talvez mais pessoas estejam dispostas a comprar esse tipo de título. No entanto, meu amigo, é claro que você sabe que foi o contrário que aconteceu nos Estados Unidos. Né? O número de pessoas dispostas a comprar um título CDO era muito grande, dado o fato de que esse título estava atrelado aos imóveis, e os imóveis estavam tendo uma valorização desenfreada, intensa e que parecia infinita. Então muita gente queria comprar o título CDO. Caso Aguinaldo voltasse então à corretora em que ele comprou o título e perguntasse quanto está valendo, muito provavelmente estaria valendo mais do que ele gastou para comprar. Então, por exemplo, 500 dólares. Nesse momento, note que o Aguinaldo pode ganhar 100 dólares de uma semana para outra sem ter feito nada. E é justamente esse o maior sonho dos investidores. A gente tem que mencionar que a maior parte das pessoas que estão no mercado financeiro não são pessoas dispostas a esperar o prazo final do acordo daquele investimento. Né? Então, a exemplo do Aguinaldo, as pessoas não estão dispostas a esperar 20 anos para resgatar esse investimento. Geralmente, as pessoas fazem um investimento e num período de 1 mês, 2 meses, já estão analisando quanto é que ele está valendo naquele momento. Se houver uma valorização, essa pessoa já se livra desse investimento. Né? São os chamados especuladores. Enfim, falemos um pouco sobre o ciclo da grana do CDO. Note que tudo começa quando uma pessoa tem o sonho de comprar uma casa e para comprar uma casa ela vai até um banco. O banco fornece o empréstimo para essa pessoa e vende esse empréstimo como título de investimento no mercado financeiro. Investidores compram esse título por conta do fato de que os imóveis estão sendo valorizados e, na medida em que os imóveis estão sendo valorizados, isso obriga mais pessoas a irem até os bancos para pedirem dinheiro emprestado para comprar um imóvel. Na medida em que o banco empresta esse dinheiro, ele vende mais títulos CDOs no mercado. E aí você tem investidores comprando esses títulos CDOs porque os imóveis estão sendo valorizados.
né? A gente cria um ciclo infinito, parece um loop infinito do Chaves aqui. E a gente vai entender como isso funcionou e como que desencadeou a bolha e a crise de 2008. Antes disso, olhe para esse gráfico aqui que mostra o preço médio dos imóveis nos Estados Unidos de 87 até 2012. Né? A gente tem aqui uma subida e descida que é considerada um ciclo natural de valorização e desvalorização dos imóveis. No entanto, em meados de 1995, você tem aqui o boom da valorização dos imóveis. Né? O preço começa a crescer de forma desenfreada. É importante dizer que em 1995 o presidente norte-americano era Bill Clinton. Você deve saber quem é Bill Clinton. Sim, sim. Aquele que foi pego com a boca na botija, ou melhor dizendo, com a botija na boca. Se você não sabe do que eu estou falando, coloca Bill Clinton no Google e olha aí os sites de fofoca, porque é um babado, garoto. Nesse ano de 1995, Bill Clinton cria uma série de incentivos para que as pessoas tenham acesso a um crédito e comprem a casa própria. Muitas pessoas comparam esse período com o que seria o que aconteceu no Brasil com o projeto Minha Casa Minha Vida. No entanto, essa comparação tem que ser feita com certos cuidados. Por quê? No Brasil, o Minha Casa Minha Vida é um projeto que está atrelado a um banco público. Né? E quando você faz o empréstimo para comprar a sua casa na Caixa Econômica, essa dívida não é repassada para o mercado financeiro na forma de título CDO. Nos Estados Unidos, quem fazia os empréstimos para as compras das casas eram bancos privados que pegavam esse empréstimo e convertiam em títulos de CDO. Né? Então são histórias completamente diferentes, essa comparação tem que ser feita com muito cuidado. Enfim, é interessante mencionar uma curiosidade desse período. Note que até então a hipoteca era feita para comprar uma casa. Né? Você pedia um dinheiro para o banco e dava como garantia a casa que você estava comprando. No entanto, como havia uma grande valorização dos imóveis, começou a ser rotineiro pessoas hipotecarem casas que já possuíam. Então a ideia não era conseguir dinheiro para comprar uma casa nova, mas pegar a casa que você já possuía e hipotecar para fazer, por exemplo, a abertura de um comércio, abrir um negócio, ou mesmo até para gastar em certas futilidades. Então as pessoas hipotecavam as casas para conseguir dinheiro para comprar um carro, para fazer uma viagem, para fazer festas. Né? E qual era a lógica de se fazer isso? Como havia uma grande valorização dos imóveis, vamos supor que eu esteja em 2000, o ano 2000, e o meu imóvel tem um valor de $200 mil. Né? Eu vou hipotecar o meu imóvel, o banco vai me fornecer $200 mil, eu vou gastar esses $200 mil com a perspectiva de que em 2015 a minha casa vai estar valendo mais do que $200 mil. Portanto, eu posso ir renegociando essa hipoteca para que eu nunca pague. É uma forma de ganhar dinheiro sem trabalhar. É claro que é uma espécie de golpe, não era uma coisa comum nos Estados Unidos, mas houve um aumento no número de casos de pessoas que estavam hipotecando a própria casa sem a perspectiva de gastar esse dinheiro em outra casa ou de fazer um investimento de fato. Né? Tem até um episódio dos Simpsons em que o Homer hipoteca a casa para fazer justamente uma festa. Muito bem, vamos relembrar aqui o ciclo da grana do CDO. Né? Tudo começa quando uma pessoa quer comprar um imóvel, ela vai até um banco, pede dinheiro emprestado, o banco converte esse dinheiro em forma de investimento, títulos de CDO. Os investidores se interessam por esses títulos por conta da alta do preço dos imóveis. Quanto mais caro fica o imóvel, mais pessoas pedem dinheiro emprestado para o banco, que coloca mais títulos de CDO na praça, mais pessoas se interessam por esses títulos por conta da alta dos imóveis. Né? A pergunta que eu faço agora é essa: o que poderia quebrar o ciclo? E se você pensar um pouquinho, o que sustenta esse ciclo de valorização do CDO é a alta do preço dos imóveis. E por que os imóveis ficam cada vez mais caros? Lei de oferta e procura, porque tem mais gente disposta a comprar imóveis do que imóveis à venda. É claro que os norte-americanos sabiam que haveria algum momento em que o preço dos imóveis ia ter que diminuir. Mais precisamente, quando o número de compradores fosse menor do que o número de imóveis colocados à venda. Né? Isso forçaria a queda do preço dos imóveis. No entanto, há duas entidades aqui que não estavam muito interessadas na queda do preço dos imóveis: os bancos e os investidores de CDO. Eles sabiam que caso os imóveis diminuíssem seus preços, esse ciclo quebraria e eles seriam prejudicados. Né? Basicamente, os bancos perderiam duas vezes. Por quê? Na queda do preço dos imóveis, menos pessoas pediriam empréstimo. Então o banco emprestaria menos dinheiro e ganharia menos dinheiro com o empréstimo. Mas o segundo motivo que eu vou dizer agora se tornou a base da crise de 2008.
O segundo motivo pelo qual os bancos não queriam a baixa do preço dos imóveis é que os bancos se tornaram os maiores compradores de títulos CDO. E aqui a gente tem uma grande ironia, porque você deve se lembrar que o Lewis Ranieri, quando cria a ideia do CDO, ele queria liberar o banco do ônus do empréstimo. A ideia era ganhar o dinheiro de forma rápida e não ter mais que arcar com a possibilidade de um calote, enfim. E agora, anos depois, os bancos passaram a ser os maiores compradores de títulos CDO. E basicamente isso se deu por conta dos títulos serem de fato um investimento visto como muito seguro e de alta rentabilidade. Na verdade, se tornou o tipo de investimento de maior rentabilidade a longo prazo nos Estados Unidos. Era muito mais rentável que a Bolsa de Valores, muito mais rentável do que a compra do Tesouro americano, que é a dívida pública americana. Enfim, os bancos investiram muito dinheiro na compra de CDOs. E os bancos, portanto, não estavam interessados na queda do preço dos imóveis e eles passam a agir de forma a inflar esse preço artificialmente. Aqui eu vou te explicar agora o conceito de bolha. A bolha econômica, a bolha financeira se dá quando você tem a alta do preço de um determinado produto, nesse caso os imóveis, ocorrendo por conta de um artifício, ocorrendo por conta de uma manipulação artificial. É importante se ressaltar que essa manipulação se deu de forma inconsciente. Muito provavelmente os bancos não fizeram um encontro entre eles para planejar que tipo de ação eles fariam para evitar a queda do preço dos imóveis. Até porque, se assim tivessem feito, eles teriam armado a armadilha que desencadeou a crise, a quebra e a falência de muitos deles. E assim, é muito difícil que você imagine que banqueiros de muita experiência fariam uma armadilha que prejudicasse a si mesmos. Então, o mais provável é que essa ação se deu de forma inconsciente e isolada. Cada banco fez do seu jeito. Enfim, vamos entender aqui como funcionou essa tal da bolha econômica, a bolha financeira. Para isso, vamos lembrar que quando uma pessoa ia pedir empréstimo para comprar uma casa num banco, o banco fazia lá um dossiê acerca dessa pessoa. Então, para você conseguir um empréstimo, o banco teria que avaliar que você é capaz de pagar esse empréstimo. Você tem que ter um bom emprego, tem que ter um bom salário, tem que estar nesse emprego há um bom tempo, tem que ter família. Se você tiver família, filho, significa que você não é uma pessoa que vai gastar dinheiro à vontade, você tem que ser uma pessoa que não viaja muito. Enfim, o banco faz um dossiê da sua vida e geralmente, as pessoas de classe média, as pessoas de classe média alta, de classe alta, conseguiam os empréstimos com certa facilidade. Em compensação, as pessoas das classes mais baixas não conseguiam esse empréstimo. No entanto, lembra que o banco quer manter o preço dos imóveis alto, então ele precisa de mais compradores, mais gente disposta a comprar imóveis. E aí o que o banco faz? Ele reduz o critério para fazer o empréstimo. Então, a partir de agora, não é mais necessário que você tenha 10 anos no mesmo emprego, que você tenha um bom salário, que você tenha uma família, que você tenha filhos. Então, digamos que qualquer pessoa que tivesse um emprego temporário passou a ter crédito imobiliário. E essas pessoas foram chamadas de subprimes. Aquelas pessoas que passavam por todos os critérios mais rigorosos eram os primes e essas eram os subprimes. A grande questão é que quando essa dívida vai ser colocada no mercado financeiro, quando ela sai do banco e vai para o mercado financeiro, vira título CDO. E esses títulos de CDO não são diferenciados pelo tipo de hipoteca, se é prime ou subprime. Quer dizer, se o tiozão aqui fez uma dívida subprime, essa dívida não tem um CDO específico para ele, essa dívida está misturada aqui, Então, a dívida do tiozão e a dívida dos mauricinhos estão todas aqui misturadas. Assim sendo, os investidores, assim como as agências que fazem a avaliação de risco dos investimentos, não sabiam que no meio dos títulos de CDO, os primes e os subprimes estavam todos misturados. Assim, as agências de avaliação de risco continuavam a recomendar o CDO como sendo o título mais seguro e o de maior rentabilidade no mercado. Os relatórios de investigação da crise de 2008 constataram que a partir de 2002 os bancos começaram a oferecer o crédito subprime. Em 2002, você deve se lembrar, foi o ano seguinte ao atentado das Torres Gêmeas, que ocorreu em setembro de 2001. Ali houve uma situação em que muito provavelmente as pessoas passariam a se desinteressar na compra de imóveis. Afinal, os Estados Unidos estavam vivendo a sua maior crise em relação ao medo do terror. Você talvez se lembre que o presidente dessa época era o George W. Bush.
E quando perguntado sobre qual conselho que ele daria para as pessoas após o atentado terrorista de setembro de 2001, ele teria respondido: compre. E isso foi muito mal interpretado por muita gente, mas o que ele queria dizer é: já estamos numa grande crise do medo, do terror, né, que os Estados Unidos não entrem numa crise financeira, então é necessário que a gente mantenha a nossa economia girando. Compre. Foi isso que ele quis dizer, né? Enfim, muitos simpatizantes da escola austríaca usam essa palavra compre, dita pelo Bush, como sendo uma mensagem de que o Estado interviu na economia, como se o Bush tivesse forçado os bancos a fazerem os empréstimos subprimes. Mas eu procurei no Google notícias no New York Times e no Washington Post dessa época de 2002 e 2003 e não consegui encontrar nada que vinculasse uma tendência do Estado, do governo, a forçar os bancos a fazerem empréstimos subprimes. Até porque o Bush era um republicano. E a gestão republicana tende a ser mais liberal e defender justamente as ideias liberais de não intervenção do Estado na economia. Com a oferta de créditos aos subprimes, o preço dos imóveis continuaram crescendo até 2006. Né? O que aconteceu em 2006? Basicamente, os subprimes não conseguiram mais pagar suas dívidas. Né? Então começaram a acontecer os primeiros calotes. E aí os bancos deveriam, a rigor, seguirem um acordo. Diante do calote, eles deveriam vender aquele imóvel. O problema é que os bancos, meio que de forma inconsciente, de novo é bom citar isso, né? Os bancos não sabiam uns dos outros, como que a coisa estava acontecendo entre um e o outro. Né? Então, de forma meio que inconsciente, eles renegociavam as dívidas para evitar que essas casas fossem colocadas à venda, porque sabiam que caso as casas fossem colocadas à venda, o preço dos imóveis diminuiria e isso seria ruim para eles. No entanto, houve um momento em que o inevitável aconteceu. Os subprimes não estavam conseguindo pagar suas dívidas e não restava outra possibilidade aos bancos que não fosse colocar as casas à venda. E isso aconteceu com praticamente todos os bancos ao mesmo tempo. Quer dizer, do dia para a noite, milhares de casas nos Estados Unidos foram colocadas à venda. E aí o número de casas à venda era muito, mas muito superior ao número de pessoas dispostas a comprar. E isso fez com que o preço dos imóveis caísse numa avalanche. O estouro da bolha, portanto, se deu nesse período, no período de 2007 e 2008. Essa é uma charge da época em que aconteceu o estouro da bolha e, diante da minha explicação, creio que ela se tornou autoexplicativa, né? O desencadear da crise não vai se dar por conta da queda no valor dos imóveis, mas sim por conta da consequência disso. Os imóveis se desvalorizando, lembra, e isso vai gerar uma grande desvalorização do título de investimento CDO. E isso sim é o grande culpado da crise de 2008. Para a gente entender melhor, vamos lembrar que o Agnaldo comprou seu título CDO por $400 com a promessa de que ele receberia $600 ao final do investimento. Né? Diante do estouro da bolha, essa promessa vai desaparecer, porque o imóvel que estava vinculado a esse CDO passou a ter uma desvalorização enorme e muito provavelmente o Agnaldo receberia menos do que os $400 que ele investiu. E diante desse medo de receber menos, o que o Agnaldo fez? Ele resolveu vender o título de CDO. Só que não foi só o Agnaldo. Praticamente todos que compraram os títulos de CDO resolveram vender esses títulos ao mesmo tempo. E aí, lei de oferta e procura, meu amigo. Várias pessoas querendo vender, poucas pessoas querendo comprar. Quanto é que valia esse título no mercado financeiro? $50. Eita! E agora vamos lembrar quem era mesmo que tinha o maior investimento em CDO? Os bancos! E é isso que vai gerar a crise financeira nos bancos. Ora, na medida em que você tem os CDOs desvalorizando e os bancos sendo os maiores investidores de CDO, é como se todo o dinheiro que o banco tivesse colocado lá em título de CDO tivesse desaparecido, virado fumaça. E mais, diante de uma crise financeira dos bancos, isso sendo já noticiado nos jornais e nas televisões, nos canais de internet, enfim, as pessoas passam a ficar com medo. Imagine você que tem uma conta no Bradesco. Quando surge uma notícia que o Bradesco pode quebrar, o que você faz, correntista? Você vai até o Bradesco e retira o seu dinheiro. Então, várias pessoas foram até os seus bancos e retiraram dinheiro que lá estava, o que piorou a situação dos bancos. Porque eles perderam dinheiro com o CDO, eles estavam perdendo dinheiro por conta da retirada dos correntistas e eles estavam endividados até a alma.
O primeiro banco que quebra é o Bear Stearns. E, curiosamente, quando esse primeiro banco quebra, ele tem uma ajuda do governo. O governo se mobiliza para fazer uma oferta de pagamento de dívida e esse banco é vendido para uma outra instituição financeira e que tenta reerguê-lo. O problema é que, na sequência, vários outros bancos menores foram quebrando e dessa vez o governo não interviu, porque ele sabia que se ele intervisse, ele teria que intervir com todos os bancos. Até que em setembro de 2008 ocorre a quebra do Lehman Brothers. O Lehman Brothers era um banco de 150 anos, era um banco mais que centenário, tradicionalíssimo nos Estados Unidos. E quando ele quebra, ele se torna o grande símbolo da crise de 2008, porque era o tipo de banco que você jamais imaginaria que ele poderia quebrar. Para encerrar essa apresentação, eu queria fazer aqui a recomendação do filme A Grande Aposta. É um filme bem interessante que retrata essa crise. Claro que as explicações que eu dei aqui são muito mais didáticas, muito melhores, muito mais elucidativas, muito mais claras do que o filme vai mostrar, mas tem o Brad Pitt, vale a pena. Ai, que delícia. Tchau pra vocês. Rapaz, mas eu acho que até o Kid Bengala ficaria surpreendido com o tamanho do meu PowerPoint. No entanto, eu acho que ele foi bem elucidativo, bem explicativo e bem didático, afinal de contas fui eu mesmo que fiz. Enfim, eu espero que você tenha entendido tudo sobre o que desencadeou a crise de 2008. Não, professor, eu não entendi, mas assim, se tudo aconteceu nos Estados Unidos, por que a crise foi mundial? Bem, amiguinho, a crise foi mundial porque, embora ela tenha se desencadeado nos Estados Unidos, você tem que pensar que boa parte dos investidores do CDO eram também pessoas de fora dos Estados Unidos. Grandes investidores europeus, asiáticos e até brasileiros colocaram dinheiro nos CDOs, portanto, isso desencadeou uma crise financeira mundial. Além do fato de que, na medida em que você tem a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, em crise, essa economia passa a consumir menos produtos de outros países. O Brasil é um grande exportador de produtos para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos entram em crise, eles vão exportar menos produtos brasileiros. Importar, seu tonto, importar! E aí o Brasil também acaba acompanhando essa crise, E outros países também. Ah, entendi, professor. Agora sim, deixa eu falar uma coisa pra você, a crise foi mundial, Porque se fosse a crise do Mundial, seria do Palmeiras, Muito bem, para encerrar esse vídeo, meus amigos, eu não posso deixar de recomendar aqui esse livro, Crash, do Alexandre Vernazzi, que é um livraço, é um livro muito interessante, O Alexandre ele escreve com uma clareza fora do comum, ele é um escritor da revista Super Interessante e os seus textos são extremamente didáticos, claros e tem umas pitadas de humor, assim, umas sacadas bem interessantes e é um texto que fala sobre toda a história da economia, desde a Grécia até os períodos atuais e descreve nos últimos capítulos a crise de 2008, como eu coloquei para vocês. Claro que eu acabei usando outras fontes de pesquisa também, até porque eu acho que seria interessante ter visões antagônicas que se somassem para a gente ter uma compreensão melhor aí do que foi esse fenômeno da crise de 2008. Muito obrigado pela sua audiência, eu espero que você tenha gostado. Tchau!